Olá! Em termos de guerra e paz, o ano de 2024 começa com uma situação global como há muito tempo não se via. Guerras na Europa, no Oriente Médio e na África, e todas criam incertezas para a vida normal nos países afetados, desorganizam o tráfego marítimo, os mercados agrícolas e também o de energia. Segundo o Instituto de Estudos para a Paz de Estocolmo, as guerras vêm ganhando impulso desde 2012, com os conflitos na Líbia, na Síria e no Iêmen, e agora, em 2024, nasce com 55 conflitos localizados envolvendo 38 países. E diante de tantos interesses políticos, econômicos e militares de diversos países, os esforços diplomáticos em busca da paz e da segurança mundial estão fracassando. A ONU foi sendo gradualmente marginalizada e se tornou tão impotente que agora nem sequer consegue aprovar decisões que contrariem os interesses dos membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, como estamos vendo no conflito da Ucrânia. E o Brasil parece assistir a tudo isso de uma posição privilegiada, como quem está no camarote. É claro que não estamos alheios às tensões e conflitos que sacodem o planeta, mas de alguma maneira conseguimos nos manter um passo à margem sem nos deixar consumir. Hoje temos o prazer de conversar com o ex-embaixador em Londres e Washington, ex-ministro das Relações Exteriores do governo Fernando Henrique Cardoso. Atualmente ele é presidente do Conselho Superior de Comércio Exterior da Fiesp e presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Eu converso mais uma vez com o embaixador Rubens Barbosa. Olá, embaixador Rubens Barbosa, é um prazer conversar novamente com o senhor, como sempre, sobre assuntos de extrema importância para o mundo. Seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado aí pelo interesse de vocês. Embaixador, vamos começar falando sobre a guerra da Ucrânia. O conflito na Ucrânia colocou em xeque a segurança alimentar global, principalmente por afetar dois dos maiores exportadores mundiais de grãos e fertilizantes, a Rússia e a própria Ucrânia, que desempenham papéis cruciais no fornecimento mundial de trigo, de milho e de outros alimentos básicos, além de serem fornecedores-chave de fertilizantes que são essenciais para a agricultura global. Com a imposição de sanções à Rússia, os desafios logísticos decorrentes do conflito, houve um aumento significativo no preço dos alimentos e também dos insumos agrícolas em todo o mundo. Para o Brasil, que é um gigante agrícola, surge então o desafio de equilibrar o aumento das suas exportações diante da escassez global com o aumento dos custos de produção devido aos preços mais elevados dos fertilizantes. Além disso, o Brasil enfrenta o desafio diplomático de manter uma posição neutra no conflito, procurando não comprometer suas relações com importantes parceiros comerciais como Rússia e também com países europeus, ao mesmo tempo em que defende os princípios de soberania e de integridade territorial. Então, diante da segurança alimentar causada pelo conflito entre Ucrânia e Rússia, quais são os desafios específicos para o Brasil, considerando sua posição como um dos maiores produtores agrícolas do mundo? Olha, a guerra da Ucrânia resultou não só nesse problema do agro, né, a desorganização do mercado, mas também na parte energética, né, por causa do petróleo e do carvão. No caso da agricultura, não houve um problema maior, porque a Rússia é a maior produtora mundial de trigo. Produtora não, exportadora mundial de trigo. E hoje há uma oferta de trigo global que é mais ou menos do tamanho da demanda. Então, no começo da guerra, houve um aumento dos preços, mas nesses últimos meses, por causa da situação dos estoques, da produção, do consumo, os preços caíram até, estando nos níveis do começo da guerra. E no começo desse ano, houve nas bolsas lá de Kansas e de Chicago até uma queda do preço do trigo, sobretudo, né? E agora um pequeno aumento nesses últimos dias. Então, o mercado está oscilando para cima e para baixo, dependendo das condições climáticas, das condições geopolíticas, de acordo com a produção dos principais países. Mas, de qualquer maneira, no caso do Brasil, não houve um efeito negativo maior
porque nós continuamos a importar tranquilamente o trigo que nós precisamos importar aqui para o consumo doméstico. E as nossas exportações do agro também não sofreram com a guerra, mas tivemos consequências negativas na produção agrícola por causa do clima, como todos nós sabemos, e a safra desses 2 últimos anos se reduziu do recorde que nós atingimos com mais de 320 milhões de toneladas. Embaixador, a última eleição presidencial na Rússia ocorreu há pouquíssimo tempo, em 17 de março de 2024. O presidente em exercício, Vladimir Putin, para variar, foi reeleito para seu 5º mandato com cerca de 87,87% dos votos. Essa vitória confirmou o seu favoritismo e estendeu o poder de Putin até 2030. E o Putin também não enfrentou concorrentes significativos, uma vez que os outros candidatos eram considerados fantoches e já haviam expressado seu apoio a ele. Bom, considerando a recente reeleição de Putin e o potencial impacto dessa vitória na intensificação ou pelo menos na continuidade do conflito, quais são as implicações para a política externa e a economia brasileira, especialmente no que tange à segurança energética e também à volatilidade dos mercados agrícolas, onde o Brasil desempenha um papel crucial como fornecedor global de alimentos? Olha, na minha opinião, a reeleição do Putin não terá efeito maior do que já teve no passado, nesses 2 últimos anos. A situação da Rússia é tranquila nessa área externa de comércio, porque eles reorientaram as exportações de gás e de petróleo para a Índia, para a China, para outros mercados, e continuam exportando muito fertilizantes e os produtos agrícolas, sobretudo o trigo. Então, a eleição do presidente Putin, ela tem efeitos internos na Rússia e também na manutenção do esforço de guerra na Ucrânia. Hoje houve até um atentado sério lá na Rússia, começa a haver alguma resistência interna a essa reeleição dele, que foi de cartas marcadas, né? Estranha até que haja comunicações se congratulando com ele, porque realmente foi uma eleição que não contou com os principais oponentes dele, né? Navalny foi preso e depois morreu, em circunstâncias que não estão muito claras, e outros opositores de Putin também foram afastados, declarados inelegíveis ou presos. Então, essa eleição do Putin, ela deve ser analisada mais do ponto de vista político do que do ponto de vista econômico-comercial. Até porque não é a primeira vez que isso acontece, né? Todas as eleições do Putin acontecem os mesmos fatos para ele ser reeleito. Vamos falar mais um pouquinho de Rússia. A ascensão do Putin na Rússia é incontestável. Diante desse cenário, como é que a diplomacia brasileira pode não só se posicionar, mas também agir para salvaguardar seus interesses econômicos, ao mesmo tempo em que deve manter equilibradas relações com a comunidade internacional e contribuir para esforços de paz e estabilidade na região? O Brasil, na minha visão, não tem excesso de poder para influir nas decisões globais desse nível, nem na guerra da Ucrânia, nem na guerra de Gaza. O Brasil, como todos os países, se posicionam em relação ao que está ocorrendo. No caso do conflito da Ucrânia, ao contrário do que aconteceu aqui no Brasil, com pronunciamentos seguidos dos altos funcionários do governo, do próprio presidente, o Brasil tem que se manter neutro, buscar, através de discursos, através da ação das Nações Unidas, contribuir para o esforço de pacificação, mas nós não temos poder para interferir nisso. Então, a nossa posição devia ser de equidistância
ressalvando os nossos interesses, sem ideologia, sem partidarização, sem tomar partido nem a favor de um lado da Ucrânia ou um lado da Rússia. Isso que é muito importante para ressalvar os interesses do Brasil. Não foi o que se fez até aqui, e isso começa a ter consequências no exterior quanto à percepção que o Brasil passa a ter quanto à sua credibilidade, quanto à continuidade da sua linha de política externa. Embaixador, as relações entre Brasil e Israel sempre foram fortes, mas recentemente o presidente Lula deu uma declaração comparando a situação de Gaza ao Holocausto nazista. Essa fala, claro, gerou um desconforto internacional. E aqui no Brasil não foi diferente. Tanto é que na última pesquisa do Instituto Datafolha aponta uma reação negativa, especialmente entre os evangélicos, a essa fala do presidente sobre Israel e o conflito com Hamas. A declaração foi de improviso, mas certamente foi bastante grave e cruzou a linha vermelha. Embaixador Rubens, o senhor acredita que esse incidente possa afetar as relações entre o Estado de Israel e o Estado brasileiro? E, na sua visão, qual seria a abordagem diplomática mais eficaz do Brasil neste momento, a fim de mitigar as repercussões internas e externas, sem comprometer a posição histórica do Brasil no cenário internacional? Como é que o Brasil pode reforçar suas relações com as comunidades como a evangélica e a judaica, enquanto mantém um diálogo construtivo e equilibrado sobre os conflitos internacionais, em especial, claro, sobre o conflito entre Israel e o Hamas? Olha, o Brasil tem relações muito fluidas, muito importantes com Israel. Essas declarações do presidente, eu acho que não foram das mais felizes, né? Porque, de novo, como eu mencionei em relação à Ucrânia, o Brasil não tem poder, excesso de poder, para poder interferir e ter um fator determinante para a suspensão das hostilidades. Nós estamos vendo o que está acontecendo com os Estados Unidos. Se os Estados Unidos não têm capacidade para convencer Israel, o Brasil também não tem, muito menos teria condições de influir no curso da guerra. A posição nossa devia ser igual ao que nós temos, o que deveríamos ter em relação à Ucrânia. O Brasil não deve tomar partido, o Brasil tem que defender o seu próprio interesse e nas Nações Unidas, nas organizações multilaterais, tem que defender o fim das hostilidades, sobretudo essas questões humanitárias. Mas nós não temos que entrar em opiniões muito fortes criticando o governo de Israel. Isso é feito por todos os países de uma maneira que não causa atrito. Nós devemos fazer a mesma coisa. As relações, como eu disse, são fluidas e eu acho que as relações entre o Estado brasileiro e o Estado israelense não vão ficar afetados. Essas críticas do governo brasileiro são contra o governo de Netanyahu. Afinal, nós temos aqui um governo de centro-esquerda e em Israel um governo da extrema-direita. Não há diálogo possível, não é? E, sobretudo, com essa questão humanitária, o governo brasileiro está certo em fazer esses comentários. O que nós não temos condição de influir é no curso dos acontecimentos. Nós temos que registrar a nossa posição, como todos estão registrando, né? O presidente da França, que está chegando aqui ao Brasil, os líderes europeus, os líderes asiáticos, o próprio governo americano, mas de maneira sempre defendendo o interesse brasileiro e não fazendo declarações que prejudiquem a imagem e a credibilidade do Brasil no exterior. Embaixador, ainda sobre o conflito em Israel. Bom, na última semana, o líder da maioria no Senado nos Estados Unidos, o democrata Chuck Schumer, pediu, numa coletiva de imprensa, a saída do premier de Israel, o Benjamin Netanyahu, a quem descreveu como um obstáculo para a paz por sua condução do conflito com Hamas na faixa de Gaza. Ele também defendeu que o presidente israelense convoque eleições para a formação de um novo gabinete. Bom, a gente sabe que o Schumer é considerado um político judeu de altíssimo escalão no país.
Então eu pergunto, embaixador Rubens, qual o motivo dessa mudança tão brusca de narrativa do Chuck sobre o governo de extrema-direita de Benjamin Netanyahu e até quando, ou até que ponto a comunidade internacional, representada pela ONU, vai tolerar os abusos cometidos pelo governo de coalição do Likud? Olha, o Schumer refletiu a mudança de posição do governo americano, não foi uma voz isolada. Ele repetiu o que o presidente Biden está falando em relação à ação militar israelense em Gaza. A grande preocupação do governo americano, do governo Biden, é de política interna. Nós estamos chegando aí nas eleições americanas e há um desgaste muito grande do presidente Biden por apoiar incondicionalmente o Estado de Israel. Houve conversas recentes do presidente com o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, está no Oriente Médio para tentar, junto a Israel, junto aos países árabes, avançar o processo de negociação para suspensão das hostilidades, parcialmente, por algumas semanas ou permanentemente. Mas essa atitude do Schumer tem que ver com a política interna americana, porque o primeiro-ministro de Israel, ele talvez seja o único governante no mundo que está desafiando claramente as posições americanas firmes em relação à suspensão das hostilidades, à questão da ajuda humanitária, da troca dos reféns, e a Netanyahu está levando adiante a sua política de exterminar com o Hamas e agora de atacar Rafah, essa região no sul de Gaza, onde estão concentrados mais de 1 milhão de pessoas. Vamos ver se essas gestões últimas americanas dão certo e essas hostilidades possam ficar suspensas para que a ajuda humanitária possa ser enviada na escala que é necessária. O que está chegando agora é muito pouco e as pessoas estão morrendo lá, mulheres, crianças e cidadãos palestinos. Então, essa posição americana é importante porque, como você falou, houve uma mudança da posição. Eu acho que, sobretudo, por causa do desafio que Netanyahu está colocando às posições do presidente Biden. Para a gente fechar essa questão, embaixador, de que maneira o embaixador Rubens Barbosa imagina que vai terminar esse conflito Israel-Palestina? Será que nós vamos ver no futuro próximo a criação de 2 estados independentes? Olha, se depender da política americana, da proposta que os americanos estão negociando nos bastidores, a guerra vai terminar com a troca dos reféns, com o fim do financiamento desses grupos terroristas, pelos Estados Árabes, pelo Irã, e vai terminar com a criação dos 2 estados e com a retirada de uma parte, pelo menos, dos colonizadores israelenses da região da Cisjordânia, que é a outra área de ocupação gradual israelense ilegal, porque a Cisjordânia é território da Palestina e está sendo, nesses últimos 10, 15 anos, gradualmente ocupada ilegalmente contra as decisões da ONU, contra todos os entendimentos internacionais por colonos israelenses. Esses esforços todos que estão avançando são muito difíceis de concretizar. Hoje mesmo nós tivemos uma votação de uma resolução na ONU para suspensão das hostilidades proposta pelos Estados Unidos e ela não foi aprovada porque China, Rússia ficaram contra, e a Argélia também, os 3 votos contra a resolução nos termos em que foi proposta. Então, a situação é muito complexa, muito complicada, mas se os Estados Unidos mantiverem essa posição de levar adiante essa proposta, com esses termos que eu mencionei, 4, 5 pontos, aí eu acho que com a mudança do governo em Israel,
E com a mudança do governo da Autoridade Palestina, a proposta teria grande chance de ser implementada, porque ela conta com a participação e o apoio da opinião pública mundial. Ninguém está satisfeito com o que está ocorrendo lá, os efeitos são contra todos, né? Nós vimos o comércio internacional interrompido por causa dos ataques no Mar Vermelho. Isso afeta todo mundo, ninguém mais está querendo novos conflitos como esses que nós estamos vendo hoje. Embaixador, vamos falar agora das eleições nos Estados Unidos. Aparentemente, o Trump está de volta no jogo político. Não só a Suprema Corte Americana liberou o Trump para disputar eleições de 2024, como ele também lidera nas pesquisas. Considerando o histórico de políticas comerciais e protecionista de Donald Trump, incluindo um endurecimento de restrições de imigração e uma agenda mais isolacionista na diplomacia e protecionista no comércio exterior, como é que seria o retorno de Trump à Casa Branca? Qual seria a estratégia mais apropriada para o Brasil adotar neste cenário, a fim de proteger potencialmente e até expandir o comércio bilateral, especialmente no contexto do Partido Republicano, tradicionalmente favorecer o livre comércio, mas com Trump adotando uma abordagem diferente? Olha, se a eleição fosse hoje, o presidente seria, em novembro, seria o Trump, né? Mas até lá, tem muito chão pela frente, a situação global é fluida, a situação interna nos Estados Unidos também apresenta uma grande divisão e é muito arriscado hoje se fazer um prognóstico sobre o resultado da eleição. No caso de uma eventual eleição, eu não sei se vai ocorrer isso, mas se ocorrer, o grande prejudicado por isso vai ser o próprio Estados Unidos, né? Vai se acentuar o radicalismo na política interna americana, essas questões de protecionismo, a tensão contra a China, e, sobretudo, a questão interna em relação aos imigrantes vai se agravar. Então, a principal consequência vai ser sobre o Estado americano, a nação americana. Em relação ao mundo, as consequências vão ser muito grandes também. Se o Trump for eleito, os Estados Unidos não vão continuar a apoiar a Ucrânia. E aí o desfecho da guerra na Ucrânia pode ser previsível, né, com uma grande vantagem da Rússia. Então, a relação com a Europa, como é que vai ficar? As tensões com a China também, como é que vai ficar? Então, a eleição do Trump, se ocorrer, ela vai ter um efeito muito grande, tanto internamente nos Estados Unidos, quanto externamente no mundo inteiro. Em relação ao Brasil, o Brasil também tem que separar a posição do Estado, a relação entre os Estados e a relação entre os governos. Se o Trump for eleito, vai ser um governo de extrema-direita nos Estados Unidos e um governo de centro-esquerda aqui no Brasil. O diálogo não vai existir, né? Como eu mencionei em relação a Israel, em relação à Argentina também, se a gente quiser. Mas eu acho que as relações entre o Brasil e os Estados Unidos, que são muito densas, serão levadas adiante pela burocracia dos dois países. Eu acho que as exportações brasileiras não vão sofrer nenhum problema, as exportações americanas também não vão ter nenhum problema aqui, no caso da vitória do Trump. Então, eu acho que no caso das relações entre os estados, mesmo com a eleição do Trump, haverá pouco impacto na relação dos dois estados. Em relação aos governos, aí não, aí eu acho que vai haver um efeito e possivelmente muitas das coisas que estão sendo conversadas agora vão ficar em suspenso caso na relação bilateral, né, caso o Trump seja eleito. Embaixador Rubens, não só em âmbito mundial, mas também no próprio país, a eleição presidencial da Rússia foi encarada como mera formalidade, da mesma forma que o anúncio do resultado recorde que consagrou Putin vencedor. A grande questão que fica é o que é que vem a seguir.
Os proclamados 87% nas urnas, eles são uma confirmação do regime e também do curso cada vez mais ditatorial do Putin. Esse resultado ele reflete não a vontade, refletiu não a vontade do eleitorado, mas sim do regime. E diante de tudo isso, o que a gente já pode ver é que o Putin seguirá no curso, vai prosseguir com a guerra, com a mesma brutalidade, possivelmente até intensificada. Então, caso o Biden perca e o Trump volte a ser presidente, como é que vai ficar a situação de Kiev, uma vez que o Trump não apoia a Ucrânia? No caso da eleição do Trump, como eu disse, vai haver um impacto muito grande na relação com a Rússia, e sobretudo na guerra da Ucrânia, quando os Estados Unidos não vão continuar a manter o apoio que eles estão dando à Ucrânia. Agora, internamente, nos Estados Unidos, como eu falei, a reação vai ser muito grande. No caso da Rússia, a eleição do Putin vai ter consequências também. Nós estamos vendo esse atentado que ocorreu hoje na Rússia e os desdobramentos internos. Nós não sabemos o que vai acontecer com a situação doméstica. Mas o impacto global da eleição do Trump vai ser muito grande. Embaixador, a postura de Donald Trump em relação a organismos internacionais e acordos globais, como o Acordo de Paris sobre o Clima, por exemplo, trouxe tensões durante seu mandato anterior. Agora, se o Trump retornar à presidência, qual deveria ser a abordagem do Brasil para engajar-se produtivamente em questões climáticas e ambientais, mantendo ao mesmo tempo as relações bilaterais fortes com os Estados Unidos? Olha, o Brasil vai sediar a COP 30. O Brasil, eu acho que você está insistindo nessa pergunta, eu acho que o Brasil tem que definir posições de acordo com o seu próprio interesse, entendeu? Seja eleito quem for na Rússia, na Ucrânia, nos Estados Unidos, em Israel, o Brasil tem que defender posições que estejam de acordo com o seu próprio interesse. No caso do meio ambiente, nós temos que continuar a defender as posições que nós estamos adotando agora de preservação do meio ambiente, de implementação dos compromissos que o Brasil assumiu no Acordo de Paris em relação às emissões de gás carbono. Então, independentemente de quem esteja no poder nos Estados Unidos, certamente, se o Trump for eleito, a importância do meio ambiente vai terminar nos Estados Unidos. Ele já falou isso no primeiro mandato. Para nós, o que importa é que em 2025 nós vamos sediar a COP aqui no Brasil. Há toda uma agenda que o Brasil tem que desenvolver de acordo com o seu próprio interesse. Essa que eu acho que deve ser a posição brasileira. Embaixador, vamos falar agora um pouquinho da China. Diante da complexidade das relações Estados Unidos-China e a possível influência de uma administração Trump nesse contexto, como é que o Brasil poderia manobrar para assegurar seus interesses econômicos e estratégicos, especialmente considerando a China como seu maior parceiro comercial e os Estados Unidos, claro, como uma potência global indispensável em tecnologia? Olha, ninguém nega que o Brasil é um país ocidental, Os valores, os princípios, a nossa ligação histórica com a Europa, com os Estados Unidos. O Brasil é um país ocidental. Agora, nesses últimos 15 anos, a Ásia ocupou um lugar de destaque na economia brasileira. O principal parceiro econômico comercial hoje do Brasil é a Ásia. Mais de 50% das exportações brasileiras vão para a Ásia. No agro, mais de 37% das exportações brasileiras vão para um único país, para a China. Então, para preservar o interesse brasileiro, de novo, nós não podemos tomar partido nem de um lado nem de outro. Nós devemos ter uma política que esteja de acordo com o interesse brasileiro, acima da ideologia, acima das condições partidárias. Essa que é a posição que nós devemos adotar. As tensões entre os Estados Unidos e a China vão continuar nas próximas décadas. Essa é uma rivalidade
que oscila entre a cooperação e a confrontação. E o Brasil não tem que tomar partido nem de um lado nem de outro. Quando tivermos que apoiar um lado, de acordo com o interesse nacional, nós fazemos isso. Quando tivermos que apoiar outro lado, de acordo com o nosso interesse, a gente também deve apoiar. Mas devemos ficar numa posição de distanciamento, de equidistância, na defesa do interesse nacional. Embaixador, considerando a importância da segurança regional e o combate ao narcotráfico e também ao terrorismo, áreas nas quais o Donald Trump já tem demonstrado interesse, como é que o Brasil poderia fortalecer sua cooperação com os Estados Unidos nesses 3 aspectos, sem comprometer sua soberania e também suas políticas internas de segurança? Olha, o Brasil tem que olhar para esse problema das drogas, do crime transnacional, aqui na região. Nós não devemos ficar olhando para os Estados Unidos, que tem outros interesses. Os Estados Unidos não estão com a agenda focalizada aqui na América do Sul. Os Estados Unidos estão com um problema de droga, de contrabando, de imigração na América Central e no seu próprio território. O Brasil teria que focalizar suas ações aqui na região para combater o crime organizado, para defender a soberania da Amazônia, para defender os seus interesses na área do meio ambiente. Há uma organização chamada Organização do Tratado de Cooperação Amazônica que regula essa questão. Dentro desse tratado, o Brasil deveria ter uma posição de independência. O problema é que nós não estamos com uma visão muito clara do que está acontecendo. Nós estamos vendo o que está acontecendo na segurança pública aqui no Brasil, a ausência de uma política nacional, né, contra a violência, contra a corrupção, contra o crime organizado. E o crime organizado está se espalhando, né, em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Amazônia, em outros estados. Nós estamos vendo consequências disso, o que é muito grave para o Brasil. Então, eu acho que não temos que olhar para a cooperação com os Estados Unidos. Nós temos que liderar um movimento contra o crime organizado, contra as drogas, contra o contrabando de armas, aqui na América do Sul. O Brasil tem uma fronteira enorme com todos esses países, sobretudo com os países andinos, né, da Bolívia, Peru, Venezuela, que causam esses problemas para a soberania nacional. Até Mato Grosso já está sendo dominado pelo tráfico, já chegou até aqui o comando, né? Já está aqui, nós estamos também enfrentando uma situação muito difícil. Embaixador, pois é, também aí, eu não mencionei todos os estados, né? Para a gente encerrar, embaixador, e ainda insistindo na vitória de Trump, na eventualidade de uma vitória, quais seriam as implicações para os acordos de livre comércio e iniciativas de integração regional nas Américas e como é que o Brasil deveria se posicionar para maximizar seus benefícios econômicos e políticos nessas circunstâncias, especialmente em relação ao Mercosul e à Aliança do Pacífico? Se o Trump for reeleito, esses acordos deveriam ser fortalecidos pelo Brasil, porque, como eu disse, eu não acredito que o comércio bilateral seja afetado, mas nós não estamos com competitividade para entrar no mercado americano, na área industrial. Nós não exportamos produtos agrícolas, muito poucos, suco de laranja, muito poucos produtos são exportados para os Estados Unidos. Então, justamente, se o Trump se eleger, é mais uma razão para que o Brasil se volte para a América do Sul, amplie os seus acordos. Nós temos uma área de livre comércio aqui na região, dos acordos comerciais bilaterais que o Brasil mantém com todos os países. Quem é que sabe disso? Quem é que está aproveitando disso? O Mercosul está praticamente paralisado, né? Nós estamos com acordos em negociação com a União Europeia, com a área de livre comércio da Europa, com outros países, mas muito pouco está sendo feito. Eu acho que essa política em relação à América Latina, que o presidente corretamente definiu como prioritária, depois de 1 ano e pouco, nós não estamos vendo muita coisa, a não ser algumas iniciativas tomadas pelo Ministério do Planejamento de apoiar rotas
dentro de rotas de comunicação terrestres entre os países da região, o que já é alguma coisa, não é? Se houver recursos para fazer isso, seria muito importante para ampliar as relações econômicas, comerciais, humanas entre os países da região, a partir desses grandes corredores que estão sendo anunciados pelo Ministério do Planejamento. Embaixador Rubens, infelizmente o nosso tempo acabou, mas foi um prazer poder conversar com o senhor novamente. Obrigada pela presença. Muito obrigado pelo interesse de vocês. Boa tarde a todos. Até a próxima. Tchau. E a você que nos acompanhou, obrigada pela companhia e continue ligado na programação aqui da TBO, a TV que você se vê.